com vocês? Demorei, mas cheguei, gente. Finalmente, o quinto episódio da série A 7-2 de Nossa Senhora irá ao ar agora. Isso mesmo. Então, seja bem-vindo aqui ao Íntima Podcast, onde o propósito aqui é, através do seu cotidiano, do seu dia a dia, você se aproximar mais de Deus, ser mais íntima de Deus e resgatar ali a essência daquilo que Deus fez você, mulher, para ser. E nós estamos meditando agora essa série das 7 dores da Virgem Maria, à luz da vida de algumas mulheres, né, de meditações de algumas mulheres, sobre o que elas passaram na vida delas, de experiências, de dificuldades, de sofrimentos, e como elas encararam ali suas vidas com Deus, né, e através do testemunho da Virgem Maria. Nós vamos ler hoje a carta da Cíntia, mas antes de iniciarmos, você já está acostumada, você já me acompanhou há um tempo, vamos orar juntas? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que nós possamos ser conduzidas pelo Espírito Santo de Deus no episódio de hoje, para que bem possamos nos aproximar mais dele, estarmos mais preparados para viver uma Semana Santa que logo se aproxima, ao meditar as dores da Virgem Maria. E antes de nós começarmos a carta, eu convido você a pegar a sua Bíblia. Abra então a sua Bíblia em João, capítulo 19, versículo do 25 ao 30. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo a levou para sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de sopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, disse: Tudo está consumado. Inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu convido você neste momento a se colocar aqui ao lugar da Virgem Maria, que estava aos pés da cruz. Ela já tinha vivido todas as dores que nós comentamos, que nós refletimos ao longo desses últimos episódios. Mas dessa vez ela viu ali o seu filho, desconfigurado, com uma coroa de espinhos. Não sei se vocês viram, tem um vídeo rodando aí pelo Instagram que mostra como que seria a coroa de espinhos. Na verdade, não seria uma coroa, mas sim um capacete que perfurou o crânio de nosso Senhor Jesus. Então imagina, ela viu seu filho todo flagelado, todo machucado, com um capacete de espinhos em sua cabeça. Ele já tinha sido crucificado, estava há um bom tempo. Então, quando a gente percebe aqui, quando Jesus fala, com Maria e com João, o discípulo João, foi próximo do momento em que ele pronunciou: está tudo consumado. Então, isso já era mais próximo das 3 horas da tarde. Então, ela viu o seu filho crucificado desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Ele estava ali, na cruz, sofrendo, tentando respirar. Então, coloque-se no lugar de Maria, contemplando ali o seu filho, aquele que ela gerou no ventre. Nós vivemos a Anunciação esses dias, no dia 25 de março. Então, é engraçado, né? O momento da Anunciação, ele sempre está presente no período da Quaresma, né? Às vezes, ocorre do dia 25 de março cair na sexta-feira da Paixão. E ali nós deixamos para a próxima, na segunda-feira, provavelmente, depois da Páscoa, para poder festejar a Anunciação, quando ocorre ali
na sexta-feira da Paixão. Como eu se disse, porque eu faço aniversário no dia 25 de março e meu aniversário já caiu algumas vezes na sexta-feira da Paixão. Mas então pensa, o momento da anunciação que o anjo avisou a Maria, nós vivemos no período que a gente se prepara para que esse bebê, né, esse Deus que se encarnou, vá viver ali a plenitude do seu chamado, a plenitude daquilo que ele se propôs a fazer, se encarnar para morrer, para nos salvar da morte eterna. Então, essa mãe que gerou, que se felicitou em muitas situações com o seu filho amado, contemplou na cruz e viu-o morrer. Então, que nós possamos neste momento nos colocar ali no lugar da Virgem Maria e tentar realmente refletir como que nós lidaríamos se aquele que nós mais amamos, aquele que nós geramos, estivesse ali, realmente, de carne e osso, né? Porque nós meditamos toda a quaresma isso, né? E Jesus, ele é Deus, então ele tem que ser, né? Para nós, nosso primeiro amor, né? Nada se compara ao amor que nós temos por Deus, né? Com os outros seres humanos. É isso que nós buscamos. É isso que todo cristão busca, né? Que é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas ela viu realmente ali acontecer. Como seria nós olharmos para a cruz e virmos o nosso amado desconfigurado, há horas tentando respirar, sofrendo? Nós conseguiríamos ter esperança? Nós conseguiríamos crer realmente na ressurreição? Crer realmente que aquela dor, aquele sofrimento seria passageiro? Que tudo aquilo que experienciou ao contemplar as dores de Jesus passaria, seria mínimo, perto, né, da grandiosidade da sua ressurreição, perto da grandiosidade da vida eterna, da glória eterna? Como que nós lidaríamos? Teríamos ainda esperança? E deixando essa pergunta para vocês, eu convido agora a ouvirmos a carta da Cíntia. Vamos lá? Querida mulher, se você está lendo esta carta, talvez também conheça a dor que não cabe em palavras. Aquela dor que atravessa a alma, que silencia o mundo ao redor e que por vezes faz tudo perder o sentido. Hoje, à luz da paixão de Cristo, quero me aproximar de você não como quem tem respostas prontas, mas como quem também esteve e ainda está aos pés da cruz. Sempre me chamou a atenção a firmeza de Nossa Senhora no Calvário. Maria permaneceu de pé. Diante do sofrimento mais dilacerante que mamãe poderia viver, ela não fugiu, não se desesperou, não negou a realidade. Ela ficou. Por muito tempo, eu apenas contemplava essa cena. Mal sabia eu que um dia viveria à minha maneira. Nem de longe me comparo à Santíssima Virgem, mas hoje, na dor, posso compreendê-la de um lugar que antes eu não conhecia. Diante da morte do meu filho Heitor e do meu esposo Marcos, eu também fui levada à cruz. E ali, misteriosamente, eu não estava sozinha. Foi unindo a minha dor à dor de Maria que encontrei força para permanecer de pé. Não por mérito, não por força própria, mas por graça. Sim, graça. Porque há algo que talvez você também esteja experimentando e não consiga explicar. Você não desmoronou como imaginava. Você chora, sente, sofre profundamente. Mas ainda assim, de alguma forma, continua. Eu também me questionei. Será que era negação? Defesa da mente? Um tipo de anestesia emocional? Tive medo de que com o tempo tudo viesse abaixo. Mas aos poucos fui compreendendo esse permanecer de pé não é ausência de dor, é presença de Deus. A cruz nos revela isso. Por vezes, somos como filhos mimados, esperando que Deus nos poupe de todo o sofrimento.
Criamos um Deus à nossa imagem que existe para nos servir. Mas a verdade é outra, e ela é dura, e ao mesmo tempo profundamente libertadora. Na cruz, Jesus já fez tudo por nós. Ele não prometeu uma vida sem dor. Ele nos prometeu uma vida com sentido, uma vida eterna. E mais ainda, nos mostrou que o amor verdadeiro não nos livra da dor, mas nos sustenta dentro dela. Para mim, a imagem mais profunda de liberdade não é a de um pássaro voando, mas a de Cristo na cruz, que livremente se entrega. Ali onde tudo parece derrota, está o maior ato de amor. E é ali, naquele mesmo lugar, que encontramos Maria, de pé. Talvez você não se sinta forte, talvez nem queira ser forte, e tudo bem. Maria também não estava ali como uma mulher forte aos olhos do mundo. Ela estava ali como uma mãe, ferida, rasgada por dentro, mas sustentada por algo maior do que ela mesma. E é isso que desejo para você, que você possa depositar no coração de Nossa Senhora a sua dor, o seu cansaço, o seu calvário. Antes de continuar aqui com a carta da Cíntia, eu quero fazer um momento de oração com esse trecho da carta dela, porque é o que ela deseja para cada uma de nós, a mim e a você que está assistindo neste momento esse episódio. Que você possa depositar no coração de Nossa Senhora a sua dor, o seu cansaço, o seu calvário. Mulher, eu convido você neste momento a parar. Às vezes você está ouvindo, fazendo alguma coisa, às vezes você ali está deitada, está dirigindo, enfim. Eu convido você a parar neste momento, se for possível. Ou depois você volte aqui para o vídeo, ou pause ele para você continuar de onde nós paramos aqui. Que você entregue a sua dor, o seu cansaço, o seu calvário. Podem ter mulheres aqui que estão desgastadas com a rotina do dia a dia, estão cansadas e um pouco perdidas porque elas não estão conseguindo mais lidar com o cotidiano, não estão conseguindo lidar com as tarefas de casa, o trabalho de fora, com as crianças, com o marido. Parece que se perdeu, que não sabe para onde vai, não sabe como ordenar, não sabe como colocar as coisas nos seus devidos lugares. É como se tivesse perdido a mão da sua própria vida. E eu convido você, mulher, neste momento, a depositar a sua dor, esse seu cansaço, esse seu sofrimento, esse seu calvário no coração imaculado de Maria. O mesmo coração em que nós meditamos que foi transpassado por uma lança. Eu convido você neste momento a recorrer a ela como uma mãe. Nós lemos, que Jesus disse a Maria, olhando para João, eis aí o teu filho, e fala para João, eis aí a tua mãe. Jesus fala para você, mulher, eis aí a tua mãe. Ele não deu apenas para João a maternidade de Maria, mas ele deu também para todos nós que somos filhos de Deus. Ele também nos deu a sua própria mãe. E agora você recorrendo a essa mãe, entregue a ela. Virgem Maria, eu tenho passado por essa dificuldade na minha vida. Eu tenho passado por uma instabilidade emocional. Eu tenho passado por uma ira sem explicação. Um cansaço que me consome, um cansaço que me toma. Vai entregando a Virgem Maria neste momento o que você tem vivido. A falta de paciência, a murmuração, a reclamação, uma questão financeira, uma questão de saúde, algo no seu matrimônio ou no seu ambiente de trabalho. Neste momento, faça aquilo que a Cíntia desejou para você. Depositar no coração de Nossa Senhora o que tem te atormentado, o que tem te incomodado, o que tem te paralisado. O que tem impedido você, mulher, de ser aquilo que Deus fez você para ser. Única e exclusivamente você. Que o Espírito Santo de Deus possa conduzir os nossos corações, possa conduzir a cada uma dessas mulheres que assistem esse episódio, para bem viver este momento
de depositar tudo que há no coração delas nas mãos e no coração da Virgem Maria. Ó Virgem das Dores, interceda por cada uma de nós. A Senhora sabe o que eu tenho trazido aqui ao meu coração, quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas preocupações, quais são os meus tormentos, quais são as minhas dores, qual é o meu calvário. Eu entrego em suas mãos neste momento, mãezinha, e ajuda-me junto ao teu Espírito Santo, que eu possa me permitir a ser ensinada por Deus e a permanecer, independente do que esteja acontecendo. Amém? Continuamos com a carta. Que você permita que Ele te ensine suavemente a permanecer, não sem lágrimas, mas sem perder a fé. Porque existe uma verdade que sustenta quando tudo mais parece ruir. Nós somos mais do que aquilo que sentimos. Somos mais do que aquilo que conseguimos explicar. Somos espírito, alma e corpo. E há uma dimensão em nós profunda, silenciosa, onde Deus age de forma que nem sempre entendemos, mas experimentamos. É ali que nasce essa fé que não depende da lógica. É ali que brota essa força que não vem de nós. Uma força que permite que você seja como o caniço no deserto. O vento pode te curvar, mas não te quebra. Você pode cair, mas não permanece no chão. Você pode adoecer, mas não sucumbe. Você pode se fragilizar, mas não se perde. Porque Deus te sustenta. E mesmo sem entender completamente, você continua, assim como eu continuo, com saudade, com dor, com amor que não passou, apenas mudou de forma. Sigo com a esperança de que um dia, assim como Maria, também contemplarei a ressurreição. E nesse dia poderei dizer: corre para os braços da mamãe, meu filho. Marcos, que saudade do seu abraço. Até lá, caminho. Com certeza de que eles estão no melhor lugar, no colo da mãe, ao lado de Jesus. E é essa certeza que me sustenta. Se hoje você está aos pés da cruz, eu só quero te dizer: você não está sozinha. Permaneça. Mesmo sem entender, mesmo chorando, mesmo em pedaços, permaneça. Porque a cruz não é o fim. A Páscoa vem. Com amor, Cíntia. Amadas, essa carta que nós acabamos de ouvir é de uma mulher que ela experimentou o sofrimento. Ela experimentou, assim, de uma maneira muito profunda. Como ela disse aqui, ela perdeu o filho dela e também ela perdeu seu esposo. E tudo que ela passou ao longo desses anos, né? Depois, primeiro da perda do filho, depois da perda do seu esposo, ela permaneceu. Assim como nós meditamos na carta da Dai, em que ela tinha acabado, né, de ter o parto do seu filho, e ela começou a passar mal, viu Nossa Senhora e falou para ela: mãezinha, não me leva, meu marido precisa de mim. Assim como ela permaneceu, assim como a Daine permaneceu, a Karen permaneceu, a Maria Clara permaneceu, a Cindy também. Eu não sei qual é a dor, qual é o sofrimento que você tem passado, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o seu calvário, mulher. Mas permaneça. É possível sim, como ela disse perfeitamente aqui nessa carta. Mesmo chorando, mesmo caindo, mesmo não tendo palavras, permanecer. E o que nos permanece é a graça. O que nos sustenta é o próprio Deus. É uma força que não é humana, é uma força que é divina. E eu peço neste momento ao Espírito Santo de Deus que Ele nos dê a graça de termos a fortaleza de Deus,
Dai-nos, Senhor, a graça de sermos fortes em Ti. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de viver aquilo como diz na Sua palavra. É quando eu sou fraca que eu sou forte, porque é o Teu Espírito que me fortifica. Então eu posso estar passando por qualquer situação. Eu posso ter chegado à desesperança, como eu partilhei com vocês da minha vida no último episódio. Mas é a fortaleza que vem de Deus, o Espírito Santo, que irá nos ajudar a permanecer. Então, que neste momento o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, mulheres, para que nós possamos permanecer, para que nós possamos estar assim, aos pés da cruz. Nós iremos viver na próxima semana, a Semana Maior, a Semana Santa. Em muitas paróquias irá se meditar as 7 dores de Nossa Senhora, as 7 dores de Jesus. A Quinta-feira Santa, em que nós vamos viver ali um momento em que Jesus nos deixa a Eucaristia, que Ele institui o sacerdócio, mas também que Ele foi traído. Um momento que nós vivemos de quinta-feira para sexta-feira são os momentos em que Jesus vai ser entregue, aí Ele vai para Pilatos, aí Ele vai para Herodes, aí Ele volta para Pilatos, Ele é flagelado, Ele é crucificado, blasfemado, humilhado. Preferem um assassino que é Barrabás a Ele. Nós iremos viver tudo isso e como nós estaremos aos pés da cruz? Eu desejo que nós estejamos como a Virgem Maria em pé e permanecendo. E juntando a sua dor, o seu sofrimento, o seu calvário, as dores e sofrimentos da Virgem Maria de nosso Senhor Jesus. Que nós possamos ter a graça de viver a Semana Santa de uma maneira única, como se fosse a nossa última Semana Santa. É o que eu desejo para cada uma de vocês, é o que eu desejo para mim. Eu quero agradecer a Cíntia por essa carta. Ela tão profunda, as palavras tão certeiras como flechas nos nossos corações. Que muitos frutos sejam gerados a partir dessa carta, a partir dessa vida, porque já gerou muito fruto a vida da Cíntia. Mas que com essa carta, com esse testemunho, possa ser gerado muito e muito mais. Amém? Obrigada, Senhor, por estar conosco, por nos conduzir. Que verdadeiramente possamos permanecer em pé, em frente à Tua cruz. E que vivamos uma Semana Santa deveras, né? Como as pessoas dizem, né? Deveras especial. Única, inigualável. Obrigada, Senhor. Que nós possamos permanecer unidas em oração. Logo mais eu posto para vocês o 6º episódio, então fiquem tranquilas. Até terça nós teremos o 6º e o último episódio. Na terça-feira irá ao ar o 7º episódio, mas antes, né? Estou postando hoje aqui na sexta-feira, mas sábado e domingo nós já teremos o episódio 6 também. Bom, meninas, quero agradecer por cada uma de vocês, mais uma vez a Cíntia. E nunca se esqueça, aqui no Íntimo Podcast é o lugar em que nós buscamos ser mais próximos de Deus. E se você quiser partilhar o seu testemunho, a sua história, o que Deus fez na sua vida, a sua caminhada, me envie um e-mail aqui embaixo, tem, né, pequenaviadamaternidade@gmail.com, que daí eu trago aqui para tantas outras mulheres poderem contemplar a Deus através da sua vida. Mais uma vez, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio. Estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.